Olá, começa agora mais uma edição do programa Gente em Destaque, aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. É nessa série que a gente está fazendo com os candidatos a prefeito da cidade em 2020. Meu convidado hoje é mais um deles, que foi o Will Mendes, do PV, candidato ano passado. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço com a minha participação, é um prazer falar com você. Obrigado pela oportunidade. Vamos falar um pouquinho, antes da gente falar da política, né, da campanha, da sua trajetória, né? Sim. Você é nascido em São José dos Campos. Isso. E você passa a infância lá ou vem para cá cedo? Não, eu praticamente só passei o hospital lá, só passei o hospital. Vim para Jacareí muito cedo, né? E morava no Esperança, cresci ali na região do Esperança, estudando no Dirceu Junqueira, até tinha um colégio infantil para lá, depois também estudei no Pompilho Mercadante. Minha vida toda eu passei em Jacareí, tirando depois quando eu cheguei à fase adulta. Aí com 18 anos fui trabalhar no Banco do Brasil em São Paulo, e aí passei por lá 13 anos, mas sempre passando o final de semana aqui, não mudei minhas raízes, né? Não abandonei. Então eu passava de segunda a sexta lá, fim de semana vinha para cá, algumas vezes cheguei a fazer aquele bate-volta de ônibus fretado ou de carro, mas é muito cansativo. Então daí chegou uma hora que eu fiquei morando um tempo lá mesmo, mas todo fim de semana eu estava em Jacareí. Depois voltei a me estabelecer residência aqui em Jacareí em 2010, entre 2010 e 2011, e aí depois não saí mais, só saí para morar fora. Daí fui para a Alemanha a trabalho, isso foi em 2011, e depois, 2013 a 2014, fiquei um período na Holanda, mas foram trabalhos temporários que eu fiz lá fora e voltei. Da sua infância aqui no Jacareí, o que você lembra? Como é que era Jacareí da sua infância, da cidade que você cresceu? Bom, eu morei numa rua que era bem esquecida, que era a antiga estrada velha Jacareí-Garatá, uma ruazinha muito simples, e eu tenho muita recordação de, inclusive, passar lá até hoje, né? A gente subir na árvore para comer fruta, essas coisas, pé de amora, eu subia no pé de seringueira para brincar, brincava na rua de taco, bola, ia para o meio do mato como é que fala, para caçar passarinho na época. Imagina, vegano hoje falar isso, né? Imagina, mas a gente tem passado, não adianta, né? Não nasci vegano, enfim. Mas eram as brincadeiras que a gente tinha naquela época, né? Eu brincava, inclusive, muito no Morro do Cristo. Tinha uma erosão lá muito grande na época, que parecia que a gente estava pulando num canyon, parecia uns canyons, assim, você pulava nos lugares bem altos, areia fofinha. Essa é a diversão que a gente tinha naquela época. E é uma família grande? A sua, você tem irmãos? Eu tenho mais um irmão, ele é 3 anos mais velho do que eu, né? Ele passou a vida toda aqui em Jacareí, diferentemente de mim, que fui para lá, para São Paulo, voltei para outros cantos. Ele também não é nascido aqui, ele nasceu em Minas Gerais, mas se estabeleceu aqui desde que a gente mudou para cá, praticamente quando eu nasci, e não mudou mais daqui. Então ele vive, 100% da vida dele, pessoal, profissional, sempre foi aqui em Jacareí. E os seus pais, eles são da onde? Meus pais são de Minas Gerais, minha mãe é de Brasópolis e meu pai é de Paraisópolis. Em Jacareí só tem a nossa família aqui. Aí está dividido entre a parte da família da minha mãe, que tem muitos familiares em São Paulo, e a do meu pai tem bastante gente em São José dos Campos, e muitos ainda estão também em Paraisópolis e Brasópolis. E o seu pai trabalhava em quê? Sua mãe? Meu pai veio para cá trabalhar na Papel Simão. E minha mãe passou no concurso do governo do estado e ele é professor estadual, quer dizer, agora já aposentado. Mas a gente mudou para Jacareí para isso, ele trabalhava no antigo Papel Simão. E o que você lembra dessa educação que seus pais te deram? Você com seu irmão foi uma educação daquelas bem fechada, bem rígida, ou foi de mais liberdade? Era bem rígida, viu? Qualquer coisinha, não podia pisar fora da linha que era chinelada, cinta e outras coisas mais aí. Naquela época não tinha Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas assim, hoje com tratamento com minha filha eu não uso de violência, né? Mas a gente só na fala ela já percebe que tá triste, que você ficou bravo, aquilo parece já uma violência para ela. Então, às vezes eu me sinto violentando só de falar um pouco mais áspero com ela. Eu falo, nossa, meu Deus, nem relei na criança, já sai chorando e tal. Mas não sei, são outras épocas. A gente fala que hoje a criança já cresce com o livro do Estatuto do Adolescente no bolso, né? Chegar lá 3 anos, falou mais grosso, peraí, tá aqui, não pode, né? Mas naquela época não tinha isso, também não digo que foi ruim, né? Claro que ninguém gosta de receber palmada, né? Chinelada, mas acho que nós dois tivemos uma boa educação, a gente sempre foi orientado para
para estudar bastante, apesar de eu ter sempre sido um pouco mais rebelde, por isso que eu falo, meu irmão já era mais calminho, sempre ficou aqui, eu já queria ir embora, queria sair de casa o quanto antes, queria explorar o mundo. Mas são perfis diferentes, eu acredito que foi uma boa educação. Apesar de a gente ter poucas, não tinha posses, né? A gente sempre estudou em escola municipal, escola do estado, mas naquela época também a qualidade de ensino era melhor. Mas sobre isso, né, não necessariamente sobre educação, a personalidade que você tem hoje, o que você acha que você herdou do seu pai de personalidade e da sua mãe? Então, do meu pai, ela sempre fala, minha mãe, né, fala assim, você parece muito com seu pai, que é do perfil de trabalhador, assim, não que meu irmão não seja, mas é que, por exemplo, eu trabalho 24 horas por dia, né, então sempre criando uma coisa, pensando outra, a pontualidade, por exemplo, se eu marco 8 horas, eu sempre chego, eu sou muito pontual. Isso é uma das coisas que até dentro do nosso grupo lá, partidária, a gente sempre é diferente. Se a reunião é 19 horas, às 19 horas a gente começa. Então isso eu herdei dele, né? E de não parar. Então sempre tive mais de uma atividade, independente de onde eu estava. Que nem hoje também tenho uma atividade profissional e à noite faço outra coisa também, estou trabalhando com uma lanchonete delivery e na época eu trabalhava em banco, trabalhei por 13 anos em banco, à noite eu fazia outro trabalho que era vendas pela internet e no final de semana eu trabalhava com casamento. Então assim, nunca fui de parar, meu cérebro não para, parece que você descansa, mas acorda de manhã com uma ideia nova e quero colocar em prática. Né? E da minha mãe, eu acredito que eu herdei mais o perfil, como é que fala? A aparência física dela. Todo mundo fala que eu pareço muito com ela. E o perfil do meu pai. E meu irmão já é o contrário. Meu irmão já é mais calmo, sossegado, pensa bem antes de fazer assunto. Não é uma pessoa impulsiva, né? Eu já sou mais impulsivo. E meu irmão já tem isso daí. Então ele já puxou mais o perfil da minha mãe. Essa personalidade inquieta vem desde você criança ou adolescência, que você quer já sair de casa? Você falou que foi um adolescente rebelde, mas em que sentido rebelde? Rebelde de não aceitar minha condição social na época que eu tinha, né? Eu lembro que eu via todos meus amigos, os pais tinham carro, tinham isso, aquilo, viajava, e eu não tinha condições de ter um carro, meus pais não tinham, porque eu não tinha nem idade para ter, né? Vamos falar assim. Vamos falar assim, se divertir com os mesmos brinquedos que os amigos tinham, né? E aí isso me causava uma certa rebeldia, eu achava que era injusto, eu queria sair para trabalhar cedo, contanto que até comecei a trabalhar cedo, na época comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Então assim, eu falei, não tinha estatuto da criança e adolescente. Ia trabalhar num bar para lavar copo, depois trabalhei numa granja, depois fui trabalhar como office boy com 14 anos, então assim, com 15 anos eu já tinha 3 anos de experiência profissional. Mas era essa gana, essa vontade realmente de mudar, de sair dessa condição que a gente tinha, né, de uma família bem humilde, e eu queria trabalhar para conquistar bens materiais, vamos falar assim, né? Isso é uma fase da vida, não digo que isso é tudo para a gente, né? Hoje, uma cabeça totalmente diferente, que ela estou falando quando eu tinha 12, 13, 14 anos, né? Então, hoje eu já não dou mais tanto valor na questão material, sim, e sim na qualidade de vida. E foi também era uma outra época, né? Como você falou que não tinha o estatuto da criança e adolescente. Mas você sempre quis ter essa, entre aspas, uma independência, mesmo que fosse com 12, 13 anos, mas você trabalhava para querer, assim, ter um futuro, vamos dizer, né? Eu queria comprar o meu chiclete, vamos falar assim, na época era um dinheirinho para comprar bala, comprar o meu doce, né? Porque era difícil ter dinheiro para isso. Não trabalhava num bar lá no final de semana, o dinheiro que eu ganhava eu comprava em doce. Mas assim, eu tinha a minha independência, né? Com 12 anos de idade eu queria fugir de casa, ir para São Paulo trabalhar com 12 anos. Aí não deu certo, claro, né? Eu saí de casa e voltei no mesmo dia. Mas, não, voltei no dia seguinte, fui lá dormir na casa da minha tia até, eu lembro disso. Meus pais ficaram preocupados sabendo onde eu estava, tudo. Mas logo cedo, com 18 anos, eu já fiz as malas e fui morar em São Paulo. Fui trabalhar lá num estágio do Banco do Brasil. E assim, foi bom para o meu crescimento também, porque a gente acha que às vezes é uma ilusão, vai para lá, vai ganhar dinheiro, vai ficar rico. Eu lembro até hoje do meu salário. Meu primeiro salário no Banco Brasileiro, e ficou por 2 anos, porque era estágio, era R$245,10. Tudo bem, tirando a desvalorização de hoje, não dava para comprar muita coisa, não conseguia viver sozinho, né? E minha mãe falou, você tem casa, comida, roupa lavada aqui, carinho dos seus pais, tem tudo aqui, você quer ir para lá? Eu não posso te sustentar, porque eu não tenho condições, até gostaria. Então você vai ter que viver do seu dinheiro. E aí foi bom que a gente dei mais valor no dinheiro, dei mais valor na companhia, dei mais valor nos meus pais. Então, como fala assim, até essa questão de rebeldia, daí você vê que não é fácil. Peraí, agora eu estou trabalhando, eu não consigo comprar um carro, né, com 1 ano de salário, nem 2 naquele salário, não dá para comprar. E outra, quando você vai então trabalhar no Banco do Brasil, morar em outra cidade, se você desiste, vamos dizer, você desiste e volta para casa do seu pai, é uma derrota, né?
Eu acho que como você tinha esse espírito inquieto, sim, você não passou pela sua cabeça voltar para casa dos seus pais, né? Ah, não, pelo menos não na mesma condição, né? Então. Mas eu falo, não só do aprendizado isso, outra coisa que eu acho que é legal também refletir, é que eu aprendi a conviver com diversos tipos de pessoas, porque eu não tinha condição de alugar um apartamento para mim. Então, eu morava em pensão, em casa compartilhada, com 4 pessoas, cada uma de um jeito, uma era carioca, outra era nordestina, outra era gaúcha, cada um com as suas manias. Então, isso me fez uma pessoa mais flexível, até de aceitar as diferenças das pessoas. Então, foi um crescimento muito grande. E realmente, o banco lá em São Paulo, no Banco do Brasil, abriu muitas portas e eu não voltei mais para cá por necessidade, vamos dizer assim, né? Eu voltei porque eu queria mesmo, um dado momento que eu falei, eu quero voltar a trabalhar lá, eu já estava estabilizado, né, trabalhando em um outro banco particular. Aí pedi transferência para Jacareí, que eu queria ver qual era a experiência de trabalhar aqui. Vim, trabalhei, gostei e depois voltei para lá de novo, até porque tem suas limitações no crescimento profissional aqui. Parece que não, mas tem. Até porque se você falar em agência de banco, naquela época cada banco tinha uma agência, aqui em São Paulo tinha 500. Então, aí acabei voltando mais para crescer profissionalmente mesmo. E aí depois do banco que você vai morar fora do país? Foi logo quando eu saí do banco, foi isso em 2010, né? Estava voltando para Jacareí, que eu estava muito... eu já estava fazendo uma mudança de concepção do que eu queria de vida, que não era mais questão de dinheiro. Eu cheguei uma época, como eu te falei, trabalhava no banco segunda a sexta, um trabalho estressante, muito mais em São Paulo, porque você tem muita meta, você tem um trânsito e você tem assalto. Eu passei por 5 assaltos a banco num período de 13 anos que eu trabalhei lá. E isso mexe com o seu emocional, né? Sua vida, o que você quer para você daqui para o futuro. Quer causa trauma também, né? Exatamente. E eu já estava ficando meio que traumatizado daquilo. Falei, já não queria mais ficar em São Paulo e já não queria mais ficar em banco, né? Já não me dava mais prazer, né? Naquela atividade que me ajudou muito, conquistei muito bens materiais, inclusive estudo, consegui pagar meus estudos com aquilo, mas queria algo que me desse mais prazer, que eu pudesse ajudar as pessoas. Aí foi quando eu vim para Jacareí e logo surgiu a oportunidade de ir para a Alemanha. Então, acabei nem começando nenhum projeto aqui, mas a ideia era trabalhar mais com projetos sociais. E aí, quando eu voltei da Alemanha, aí sim, comecei a trabalhar com projeto social, fui trabalhar com as ONGs de proteção animal, né, e tentando viabilizar uma forma de sobreviver e ainda ajudar as pessoas. Você fica em qual cidade na Alemanha? Eu fiquei em Hamburgo. Mas foi lá para trabalhar em quê? Então, lá eu fiz de tudo, né? Lá você faz feito o que tem. Eu fui trabalhar desde mais de mensageiro, que era office boy, essas coisas, de trabalhar. Como é que surgiu essa oportunidade? Você que quis lá, ou tu estava procurando alguma coisa fora? Ou não. Com quem que foi? Na verdade, eu fui passear. Daí conheci a minha ex-esposa, assim, a gente foi casado, inclusive no papel e tudo. A gente se conheceu, gostou um do outro, e aí começamos a namorar. E não dava para ficar Brasil e Alemanha, né? A gente vinha, eu ia lá, ficava um tempo, ela vinha aqui, ficava um tempo, falava, a gente vai ter que casar, né? Porque senão vai ficar pesado esse negócio de... parece até novela, né? Vai para lá e para cá. Eu não tinha esse dinheiro para bancar isso tudo, ficar todo 3 meses viajando para lá e para cá, um ao outro. E aí a gente casou, fiquei um tempo lá, e aí depois ela veio para o Brasil, ficou também morando aqui um tempo, não se adaptou, acabou voltando para lá. E aí depois as diferenças culturais nos fizeram até nos separar, porque é diferente você conhecer uma pessoa de outro país, você morando lá já está habituado à cultura deles, ou vice-versa. A gente não teve esse tempo para se habituar, ela à cultura brasileira e eu à cultura alemã. Se eu já estivesse morando lá e conhecesse, era outra coisa. Aí acabou que eu preferi vir para cá mesmo, né? E tinha minhas pretensões políticas na época, queria mudar minha cidade, até por ter morado lá, isso me chamou a política, porque eu via assim, como é que lá funciona o transporte, funciona a educação, segurança, tudo, e aqui não funciona, né? A cidade tem qualidade, e muitas cidades lá tinham orçamentos menores do que Jacareí. Então aquilo me motivou, eu falei, não vou largar Jacareí para um lugar que já está tudo pronto, lá não precisa fazer nada. O povo alemão reclama de tudo, né? Fala, quanto mais parece que é aquela pirâmide de Maslow que a gente fala, né? Das necessidades. Quanto mais você tem, mais você reclama. Mais perto do que a gente tem, não tem nada para reclamar. Não deveriam, pelo menos, né? E aqui sim, eu achava que eu ia ser mais útil, né? Do meu país, da minha cidade, lutando por melhorias que eu vi lá, que eu quis trazer de projeto para cá e trouxe alguns, né? Consegui implantar. Tá certo, vamos fazer o nosso primeiro intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.